2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Amém ou não amém? Amém. Está escrito assim, Paulo dizendo, né? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vamos ler juntos esse texto no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Veja, Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto, para pessoas crentes, convertidas, nascidas de novo, vivendo debaixo da graça. No entanto, Paulo falou o seguinte: olha, eu temo que vocês possam de alguma forma ser enganados, como a Eva foi enganada. Interessante. Para isso, então, nós precisamos ler um outro texto, porque aqui Paulo está se referindo a um texto, a uma história do Antigo Testamento. É importante, então, que nós observarmos como é que Eva foi enganada, mas principalmente, como foi essa astúcia? Porque a Bíblia diz aqui que a serpente enganou com astúcia. Diga assim: a serpente enganou com astúcia. Então é importante você entender como foi essa astúcia da serpente. Abra lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, são os dois textos base para a nossa mensagem. O primeiro é esse, 2 Coríntios 11, se você quiser deixar marcado, deixa marcado 2 Coríntios 11, que eu sempre estarei me referindo a ele. E deixa também marcado em Gênesis capítulo 3, verso 1 ao verso 6, está escrito assim. E se você encontra, diga amém. Amém. Ora, a serpente era mais astuta, diga astuta. Lembra, Paulo falou: olha, eu temo que vocês possam ser enganados com a astúcia da serpente. E aqui novamente realmente é essa palavra, astúcia. A serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comer, se abrirão os vossos olhos, serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido, e ele comeu dela. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos, peça para o Senhor então trazer revelação na sua vida. Pai, nós oramos ao Senhor, pedimos a Tua palavra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco. E no meio das palavras naturais, haja a palavra do Senhor. Espírito Santo, seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. Ó Deus, nós entendemos, ó Pai, ó Deus, que a palavra do Senhor pode transformar a nossa vida. Entendemos, ó Pai, que a palavra do Senhor pode mudar o rumo, ó Deus, dos nossos dias, da nossa história. Por isso, Espírito Santo, ajuda-nos. Pedimos, ó Pai, revelação nessa noite. Fala conosco de forma pessoal, individual. É o que nós oramos, ó Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Diga assim: nessa noite eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, porque eu creio que ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. Diga: eu me abro para recebê-la como luz para o meu caminho, como alimento para a minha fé e como inspiração para a minha vida. Amém, irmãos? Quero compartilhar com você uma palavra que tem como título a astúcia da serpente. Se você voltar lá para o texto de 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, Paulo falou: olha, eu tenho uma coisa. Tem uma coisa que eu temo. Tem uma coisa que eu fico inseguro a respeito de vocês. Eu temo que a serpente
Assim como ela enganou Eva com astúcia, ela engane vocês também com astúcia. Veja, irmãos, olha aqui para mim. Baseado nisso, nós precisamos considerar que nós somos passíveis de ser enganados. Quantos estão entendendo também? Veja, aqui Paulo está falando para aqueles irmãos, mas essa palavra também vale para nós. Que essa já é uma palavra de Novo Testamento. Paulo falou, olha, eu temo que vocês possam ser enganados. Sabe, astúcia significa habilidade para influenciar. Esperteza. Veja, você conhece um homem que seja astuto? Ele tem uma habilidade, ele tem uma lábia para convencer, para... Veja, a serpente é incomparavelmente mais astuta, porque ela é sobrenatural, ela é espiritual. Aqui a Bíblia diz, Paulo está falando, olha, eu temo que vocês possam ser enganados. Sabe qual que é o problema daquele que está enganado? É porque ele toma água achando que é Coca-Cola. E aí ele toma água achando que é Coca-Cola e ele faz até do gás, a Coca-Cola, mas está bebendo água. Se você falar para ele que é água, você vai comprar briga com ele, porque ele acha convictamente que ele está tomando Coca-Cola. Como estão entendendo, Amém? Paulo estava temendo com que esses irmãos entrassem nesse engano, por causa da astúcia da serpente. Diga assim, a astúcia da serpente. Duas vezes nós vimos essa palavra aqui em 2 Coríntios e lá em Gênesis é a mesma palavra, astúcia. Então o título dessa mensagem é astúcia da serpente. Agora veja, é importante nós observarmos, volta lá para 2 Coríntios 11, é importante nós observarmos que Paulo deixou aqui uma pista para nós, para ser para nós uma prudência, para ser para nós um ponto de referência para nós tomarmos cuidado. A Bíblia diz, Paulo aqui está falando, olha, eu temo que a serpente astutamente engane vocês. De que jeito, irmãos? Do mesmo jeito que enganou Eva. Presta atenção. O temor de Paulo era que os coríntios fossem enganados pela serpente astutamente, como ela enganou Eva. Veja, então, preste atenção. Então é muito importante nós avaliarmos como é que astutamente a serpente enganou Eva, para servirmos para nós de grande vacina, de grande prudência, para que nós também não sejamos enganados. Como estão entendendo? Amém? Então vamos avaliar como foi a astúcia da serpente. Vou falar pelo menos 6 astúcias dela aqui. Gênesis 3:1, vamos avaliar. Importante nós avaliarmos isso, porque Paulo falou, olha, se a serpente tiver que enganar vocês, ela vai tentar enganar vocês como ela enganou Eva. A primeira astúcia da serpente ali no jardim, que é algo que nós precisamos tomar muito cuidado, é a astúcia para aproveitar o isolamento. Ela foi esperta o suficiente. Quando eu falar astúcia, entenda esperteza. Ela foi esperta o suficiente para aproveitar o isolamento de Eva. Fala para o seu vizinho cuidar com o isolamento. Veja, irmãos, Paulo falou, olha, a serpente astutamente lá no Éden fez assim. Eu temo que ela possa fazer o mesmo com vocês. Então veja, como é que a serpente fez lá no Éden? Primeira astúcia dela, primeira esperteza dela foi o quê? Aproveitou o momento de isolamento. Ela aproveitou o momento onde Eva estava sozinha. Repara que no momento que a serpente chegou para conversar com Eva, cadê o Adão? O que Eva está fazendo sozinha no meio do jardim? Isolamento, independência, está andando sozinha. Veja, repara que a serpente não aproximou de Eva quando ela estava com Adão.
Ela não chegou para dar o bote quando ela estava ali em comunhão com Adão, com o marido dela. Qual foi o momento que ela aproveitou para se aproximar, irmãos? O momento que ela estava andando sozinha no jardim. O momento que ela estava sozinha, o isolamento. Veja, meu querido, existem muitas situações na nossa vida, circunstâncias, que podem às vezes nos gerar um sentimento de vontade de querer isolar, de querer ficar sozinho. Não faça isso. Não faça isso. Esse é o momento que a serpente vai aproximar. Esse é o momento que a serpente vai querer chegar junto. Esse é o momento que você está vulnerável. Porque foi assim que a serpente enganou Eva. A primeira astúcia dela foi essa: aproveitar o momento de isolamento, aproveitar o momento de estar sozinho. Veja, quando você está sozinho, qual que é a estratégia de guerra muito usada? Isolar o inimigo. Isolar o inimigo. Então essa é uma estratégia usada desde o Éden. Essa é a primeira astúcia. Evite o isolamento. Esse é o momento que você está fragilizado. Você fica fragilizado. Você fica vulnerável ao engano do inimigo. Você dá mais ouvidos do que deveria quando você está isolado. Como estão entendendo? Diga amém. Segunda astúcia. A segunda astúcia que nós observamos aqui, que aconteceu da serpente, a astúcia dela, foi a astúcia do questionamento. Interessante, a Bíblia diz aí no verso 1 de Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta das alimárias do campo, e ela aproxima de Eva, não cumprimentando, tudo bem, Eva? Não fazendo uma observação a respeito do jardim. Nossa, está quente hoje. Como é que ela aproxima de Eva? Perguntando. Ela aproxima de Eva perguntando, questionando. Aqui está a raiz dos questionamentos. Aqui há o primeiro questionamento que houve na terra. O questionamento da serpente. O primeiro questionamento da Bíblia vem aqui, vem da serpente. Portanto, é interessante você observar que é assim também que ela vai procurar te enganar, gerando em você questionamentos. Ela vai vir na sua mente gerando questionamentos. Agora é importante você observar quem que ela está questionando, irmão. Em primeiro lugar é importante você observar isso. Quem que a serpente está questionando? Quem? Olha lá. É assim que Deus... Veja, primeira coisa, ela está questionando Deus. E o que ela está questionando? Diga assim, a direção de Deus. É isso que ela está questionando, sim ou não? Deus deu uma direção ali no Éden. Qual foi a direção que Deus disse? Respeito do que Adão e Eva poderiam comer. A serpente aproximou-se de Eva fazendo o quê? Questionando uma direção de Deus. Deus te direcionou para você fazer isso? Presta atenção. Aqui está a raiz dos questionamentos que nós temos, que eu e você temos. Preste atenção. Uma das astúcias malignas da serpente é gerar na sua mente questionamentos em relação à direção. Em relação à direção familiar, em relação à direção do seu trabalho. Você recebe uma direção, o diabo ele astutamente ele vem trazendo questionamento a respeito dessa direção. Mas será que é preciso isso mesmo? Será que é assim mesmo? Mas por que ele está me falando isso? Astúcia da serpente. Sabe? A mesma coisa funciona na igreja. Líder de célula, pastor, ele pena, com essas coisas, porque ele está sempre dando direção. E aí o diabo, muitas vezes, ele vem com essa astúcia e para sorrateiramente lançar na mente dos irmãos para questionar direções, para questionar
né? Incumbências. O diabo, ele vem na sua mente. Irmão querido, irmão, você perceber questionamento, você se questionando coisas, você precisa ligar o alerta. Por quê? Porque a raiz dos questionamentos veio do Éden, veio da serpente. É uma astúcia com a qual ela enganou a Eva. Ela chegou abordando Eva, levantando um questionamento. Mas como é que é? Deus deu essa direção aqui no Éden? Foi essa direção mesmo? Foi essa orientação do Senhor? Ela chegou questionando direção, orientação. Então perceba, conosco não pensa que vai ser diferente. Ele vai tentar se infiltrar. Veja, é impossível você impedir que o diabo lance um pensamento na sua cabeça. Sabia disso? É impossível. Assim como é impossível você impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça. Tem jeito de você impedir um pássaro voar sobre a sua cabeça? Mas o que é possível você fazer? É possível você impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. É ou não é? O pássaro voar sobre a sua cabeça, você não tem como impedir. Mas você não vai deixar ele sentar na sua cabeça e montar ninho aí no meio da sua cabeça. Você vai fazer isso? E você pode impedir. Então veja, muitas vezes o diabo ele vai lançar pensamento na sua cabeça. Agora é importante você discernir. Peraí, esse pensamento não é meu. Esse pensamento é de Deus. Isso não está certo eu ficar pensando nessas coisas. Tem como você evitar que certos pensamentos se transformem em ninhos na sua mente? Como estão entendendo? Diga amém. E os pensamentos vão ser sempre questionadores. Sempre pensamentos de questionar. Direção, principalmente. Veja, você percebeu o quanto nós temos dificuldade com direções? Eu sou alguém que vive debaixo de direção também. Você viu? Geralmente, eu fico vendo isso, né? Na vida prática, né? Entre irmãos, na vida da igreja. Se o irmão ele pede uma coisa, dá uma direção, não, irmão, faz isso aqui. E nós temos, há uma relutância interior. Já. Né? Por quê? É o veneno da serpente que ainda está na carne. Não estão entendendo? Diga amém. Por enquanto nós vamos ter que viver com esse corpo aqui, mas em breve nós vamos receber um corpo sem veneno. Amém, irmãos? Terceira astúcia da serpente. A terceira astúcia da serpente, é interessante essa serpente aqui, viu? Primeiro, ela aproveitou o isolamento, ela foi esperta. Segundo, ela começou a abordagem perguntando, questionando. Mas em terceiro lugar, ainda no verso 1, a serpente mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim? Qual foi a pergunta que ela fez? O Senhor deu essa direção para vocês de não comer de toda a árvore do jardim? Veja, irmão, foi essa a direção que Deus deu? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Qual foi a direção que Deus deu? Não comer do quê? De uma árvore. Mas como é que a serpente chegou? É assim que foi a direção de Deus? De não comer de toda a árvore do jardim? Que Deus perverso. Veja, o que a serpente está fazendo aqui com a palavra de Deus? Distorcendo. A terceira astúcia maligna é distorcer a palavra de Deus. Desde o início, o alvo da serpente é distorcer a palavra de Deus em nossa mente. Agora preste atenção, olha aqui para mim. Distorcer não significa necessariamente falar contrário. Distorcer não significa necessariamente negar completamente a palavra. E esse é o grande problema dos nossos dias. Porque distorcer às vezes significa apenas dar uma modificada. Não estou entendendo. Por exemplo, a serpente aqui, ela negou completamente o que Deus disse? Não. Deus realmente havia dado uma orientação sobre comer? Tinha ou não tinha?
Tinha, Deus deu essa direção sobre comer. Agora, qual foi o problema? É que ela modificou um pouco o que Deus disse. Realmente Deus deu uma restrição alimentar ali no jardim. O problema é que ela modificou um tanto bom essa direção que Deus deu. O Senhor falou o seguinte, você pode acompanhar comigo. Vamos ver exatamente o que o Senhor deu de direção. Gênesis, olha lá, capítulo 2, verso 17, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Pode comer. Tudo que está aí para vocês aproveitarem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não come não. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Veja, irmãos, a restrição de Deus era a respeito de toda a árvore do jardim? Era apenas de uma. Mas como é que a serpente começou a abordar Eva? Nossa, Deus aí deu essa direção para vocês de não comer de toda a árvore do jardim. Veja, ela abordou a mente de Eva, distorcendo a palavra de Deus. Veja, é isso que muitas vezes acontece. Isso é exatamente isso que às vezes acontece. Veja, o quanto de entendimento distorcido tem acontecido no mundo. Veja, não é que as pessoas têm usado, estão sendo contrárias totalmente à palavra de Deus. O problema maior não é esse. O engano do inimigo é quando as pessoas lá fora pegam uma parte da palavra de Deus, mas dá uma modificada, assim como a serpente fez. Ou você vai me dizer que você nunca ouviu, né, esse pessoal aí LGBT usar a Bíblia para falar que é de Deus? Veja, aqui a serpente está usando a mesma coisa. Ela usou a palavra de Deus modificada. E assim será até o fim do dia, porque é a serpente que está por trás. Quantos estão entendendo? Diga amém. Veja, a quarta astúcia maligna da serpente está no verso 4, capítulo 3, verso 4. A mulher dá a resposta no verso 2, não é mesmo? Verso 2 e 3 ela responde. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4, a quarta astúcia da serpente está aqui. O que ela disse? É certo, vocês não vão morrer. Para com essa besteira. Você acrescentar aqui. É certo que vocês não vão morrer, não. A quarta astúcia da serpente, aqui com Eva, e que Paulo temeu que acontecesse com o pessoal de Corinto, que nós também temos que temer para não acontecer conosco, é a astúcia de mostrar que não haverá consequências, ou que elas valem a pena, ou que elas são mínimas. Veja, Deus mostrou para o homem a consequência: se comer, vai morrer. Mas qual foi a astúcia da serpente, irmãos? Vai morrer nada. Não vai ter morte. É certo que vocês não vão morrer. Sabe? Interessante isso, porque ter temor, irmãos, pelas consequências é algo muito importante na vida de qualquer pessoa. Você tem temor pelas consequências que podem vir de certas atitudes? Eu tenho. Na verdade, toda criança ela precisa ter temor a respeito das consequências que podem vir sobre a vida dela. É muito saudável isso. Estava ouvindo o pastor Luiz comentando a respeito de uma situação que aconteceu alguns anos atrás, de um membro lá da videira, um casal que, infelizmente, o filhinho, não sei, caiu na piscina da escola. E ele falando, não que seja culpa da criança ela ter caído na piscina, mas ele falando que é muito importante que uma criança ela tenha certos temores. Uma criança sem medo de nada é uma criança perigosa, sabia?
É muito importante que ela tenha um certo temor das coisas. E na vida também é assim. Por exemplo, é muito importante que ela tenha um temor de pular em determinados lugares. Você imaginou? Uma criança não tem medo de pular em nenhum lugar? Né? Ela precisa ter temor das consequências. É claro que você não vai deixar que ela aprenda a ter esse temor experimentando a consequência. Você precisa criar outros mecanismos. Na Bíblia é chamado de vara. Para que ela tema se aproximar a certas distâncias. É importante a criança ela ter temor de andar perto de piscina. Você não vai deixar que ela experimente essa consequência. Você vai criar uma consequência anterior. Está me entendendo? Para que ela não aproxime. Porque se ela passar dali, ela vai ter que sofrer. E essa consequência é boa para ela, é saudável ela passar. Vamos entender? Diga amém. Ela precisa entender que atravessar a rua não pode, tem uma consequência, e uma consequência grave, fatal. Você não vai deixar que ela aprenda por si mesma, atravessando a rua sozinha, para ver o que vai dar, que aí ela vai aprender. Você precisa criar um mecanismo antes de consequência, para que, quando ela se aproximar de algo muito próximo de fazer tal coisa, ela experimente a consequência de ter passado a linha. Vamos entender, diga amém. Veja, na vida também é assim. Deus estabeleceu as consequências. Quando é que Ele estabeleceu a consequência? Se comer, ele vai morrer. É a consequência. Porque é saudável. Mas como é que a serpente chegou astutamente para falar com Eva? Não tem consequência. Pode ir. Veja, é a mesma coisa que o diabo faz hoje na mente de alguns. É a mesma coisa, né? Então, o homem está sendo seduzido, tentado, ou a mulher está sendo seduzida ou tentada para trair. O diabo astutamente vai soprar isso. Não vai ter consequência, não. Não vai ter consequência. Ou ainda, o diabo, ele, de alguma forma, ele coloca tanta pressão sobre você, no seu casamento, no seu trabalho, que aí ele mostra para você o seguinte: não, a consequência vale a pena, porque está tão ruim dentro de casa, não é? Então você pode sair, abandona a sua família, porque a consequência de abandonar vai ser melhor do que você ficar. A consequência não vai ser tão ruim assim, porque já não está ruim dentro de casa, então vai ser melhor você sair. A mesma coisa do trabalho. Não, sai porque não está ruim trabalhando aí. Sai, porque vai ser melhor. A consequência de você sair vai ser boa. Não estou entendendo, antigamente. Então a forma do diabo trabalhar, a quarta astúcia da serpente, é tentar mostrar que não tem consequência. Não tem consequência. Ou a consequência vai valer a pena. A consequência vai ser boa. É certo que você não vai morrer. Vamos estar entendendo, antigamente. A quinta astúcia maligna, essa aqui talvez seja o ataque mais severo da serpente. Olha lá. A quinta astúcia é tentar mostrar que Deus não é bom. Diga assim: a quinta astúcia é tentar mostrar que Deus não é bom. Repare, irmão, desde o início da conversa, e olha que a serpente gastou aí mais ou menos umas 40 palavrinhas somente com ela. Desde o início da conversa, a serpente está tentando mostrar e atacar a bondade de Deus. Como é que ela inicia a pergunta dela? Nossa, Deus falou que de toda a árvore do jardim não é para comer? Se ele fosse continuar, que Deus perverso. Não pode comer de toda a árvore. Olha lá, coloca lá Gênesis 3, verso 1. Como é que ela chega perguntando? É assim que Deus diz: não comerei de toda a árvore do jardim. Esse jardim tem tanta árvore, mas não é para comer de nenhuma
nenhuma. Esse Deus não pode ser bom. Começa aqui. Depois, no decorrer da conversa, ela chama Deus de mentiroso. Porque Deus falou o seguinte: o dia que você comer, vai morrer. Mas a serpente chegou falando o que para Eva? Verso 4. Ô Eva, fala, Eva, Deus mentiu para você. Deus mentiu para você. Esse Deus é mentiroso. E está mentindo para você. Veja, você considera alguém que mente para você na cara dura como alguém que é bom? Você conheceu ou conhece alguém que já mentiu para você? Mas um estranho, assim, não muito conhecido, estranho, que chegou e mentiu para você. Você conheceu ele mentiu para você. Veja, você vai qualificar essa pessoa como uma pessoa boa? É o que a serpente astutamente está fazendo com ela. Deus está mentindo para você. É certo que você não. E é interessante que a serpente diz assim: é certo, certeza que você não morre. Deus mentiu. Veja, irmão, qualquer pessoa que chega para você falando para você, mas certeza isso, você já fica impressionado. Nossa, não, cara, falando que é certeza. Você já fica tendencioso a acreditar que ele está falando a verdade, é ou não é? Não, é certeza que eu vou passar aqui amanhã. É ou não é? Não, é certeza que o dinheiro está na sua conta amanhã. Veja, assim foi a serpente. É certeza que você não vai morrer. Deus mentiu. Deus é mentiroso. Alguém mentiroso não pode ser bom. Nós estamos entendendo também. O que mais? Onde foi atacado a bondade de Deus? Outra coisa que a serpente astutamente enganou foi o seguinte, olha lá. No verso 5, olha o que mais que a serpente falou. Sabe, olha o que a serpente fala. É porque Deus sabe, Ele está sabendo, que no dia que dele comerdes, o que vai acontecer com vocês? Vocês abrirão vossos olhos. Deus quer que você fique cega, Eva. Deus não quer que você enxerga. Deus, Ele quer manipular você. Ele quer manter você sob o controlinho dele. Porque o dia que você começou os olhos, você abre, então Ele quer que você permaneça na cegueira. Veja, Eva fala, nossa, Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso comigo. Talvez. Sabe, meus queridos, muitos caem no engano da serpente por acreditarem nessas afirmações. E onde é que está o grande risco hoje? Sabe quando é que está o grande risco de você ser induzido a acreditar que Deus não é bom? Sabe onde é que está o grande engano, a grande astúcia do inimigo? A grande astúcia do inimigo para atacar a bondade de Deus é quando você acredita, ou ele vem trabalhando para fazer você acreditar que tudo é vontade de Deus. Sim ou não? Escuta isso tão constantemente. O grande risco de você questionar a bondade de Deus é quando você começa a crer e a falar que tudo é da vontade de Deus. Tudo é vontade, não foi isso que aconteceu, mas você já viu isso? Isso tem muito em velório. Ele morreu, né? Foi vontade de Deus. É ou não é? Menino de 17 anos, tiro na cabeça, fuzilado, sem de conta. Foi vontade de Deus. Né? Avião da Chapecoense caiu. Aí uma avó falou pro neto dela, que o pai estava no voo. Meu filho, foi vontade de Deus. Veja, o menino ele entrou pro quarto e ele começou a rabiscar na parede. Eu odeio Deus, porque Deus levou o pai dele, segundo essa avó. Sabe, meu querido, a palavra de Deus, eu quero mostrar para você que Deus não tem nenhum interesse de matar jovens de 17 anos, nem de derrubar avião. Deus não está interessado nessas coisas.
A Bíblia diz lá no Salmo 115, verso 16, abra lá. Salmo 115, verso 16. A Bíblia diz o seguinte: muito importante você ter esse entendimento, porque senão você vai cair no risco de achar, mas por que Deus fez isso? Por que Deus, se é da vontade de Deus, esse Deus não pode ser bom? Presta atenção, Salmo 115, verso 16 diz um negócio interessante. A Bíblia diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra, o que o Senhor fez? A deu aos filhos dos homens. Veja, os céus são os céus do Senhor, mas a terra está sobre a autoridade, estava sobre a autoridade e o domínio de quem? Quem que é o responsável pela terra? Quem que é, irmãos? Os homens. Tanto é que, assim desde o início, Gênesis 1, 28, a palavra do Senhor diz, Deus o abençoou e lhe diz: toma conta da terra. Depois que o Senhor fez Adão e Eva, o Senhor deu essa direção: agora é vocês cuidar da terra. Vocês vão se multiplicar pela terra, vão cuidar da terra. No entanto, Adão perdeu a terra. Perdeu a terra para Satanás o dia que pecou. E aí, então, há um problema. O Senhor deseja recuperar essa terra que foi perdida. E Jesus vem. Por isso, Jesus lá em Mateus 28, 18, abra lá. Mateus 28, 18. Jesus diz o seguinte: porque o homem entregou o governo da terra, a autoridade da terra, para Satanás, lá no Éden. E aí, acontece que Jesus veio então. E Jesus diz o seguinte: assim que ele ressuscitou, assim que ele venceu a morte, venceu o diabo, venceu tudo. No último capítulo de Mateus, quase partindo para estar com o Pai nos céus, Jesus diz o seguinte: todo o poder, em algumas versões eu gosto melhor das outras versões que dizem assim, toda a autoridade me foi dada onde, irmãos? No céu e agora também na terra. Veja, foi dado por quê? Porque antes não estava sob o poder, porque o homem perdeu. E Jesus veio e retomou a autoridade, o poder sobre a terra. Por isso, irmãos, é por isso, presta atenção. Por isso que quando você usa o nome de Jesus aqui na terra, o negócio acontece. Por quê? Porque ele recuperou o poder e a autoridade. Quando você usa o nome dele, as coisas estão sob o nome dele. Quantos dizem amém? Como é tão poderoso isso? Você usou o nome dele, aqui na terra, vai acontecer. Diga glória a Deus. Se você declara algo sobre uma situação, o nome de Jesus tem poder sobre essa situação aqui na terra, no céu. Agora é interessante você entender que o fato do nome do Senhor ter autoridade e poder é sobre aqueles que se submetem a esse nome. E a Bíblia diz o seguinte, 1 João 5,19. 1 João 5,19. Agora que nós estamos debaixo do nome dele, nós temos então essa proteção, essa garantia. Mas o problema está no mundo. Aqueles que estão sob a jurisdição de Jesus, então é uma nova vida, é uma nova realidade de fato. No entanto, o problema é aqueles que estão fora da jurisdição de Jesus, vamos dizer assim. É o que está escrito lá em 1 João capítulo 5, verso 19. A Bíblia diz assim: sabemos que somos de Deus, mas o problema está no mundo. Por quê? O problema está no mundo. Por quê? O mundo está maligno. E aí o mundo está sujeito a acontecer as coisas mais terríveis que nós possamos ver. Portanto, não fale que as coisas que acontecem no mundo é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus morte precoce. Não é da vontade de Deus enfermidade. Não é da vontade de Deus divórcio. Não é. E aí você às vezes fica dando ouvido a essas coisas.
daqui a pouco você vai chegar à conclusão: ou Deus não está tendo poder nenhum, ou Deus não é bom. Foi o que a serpente astuciosamente falou à mente de Eva. Olha, esse Deus aí está querendo deixar você cega. Esse Deus aí, na verdade, ele não quer que você coma das árvores do jardim. Veja, e não era nada disso. Como às vezes acontece conosco hoje. As coisas acontecem perto de você, que é o diabo que quer produzir o mal, e aí você fica colocando na conta de Deus. Ah, pastor, mas Deus não tem poder para impedir? É verdade, Deus tem. Então é importante que você entenda. É importante que você entenda que existe a vontade perfeita de Deus e a vontade permissiva de Deus. Por exemplo, quando Saul ficou endemoniado, era a vontade de Deus que Saul ficasse endemoniado, irmão? Mas Deus permitiu. Porque Deus não interfere na consequência. Consequência, Ele mesmo criou consequências. Se comer da árvore, morrerá. Então veja, o Senhor ele não vai interferir, porque Ele é juiz do universo. Ele é Pai, mas Ele também é juiz. Ele não pode interferir nas consequências. Se você colocar a mão no fogo, o que vai acontecer, irmão? Senhor, livra de eu queimar minha mão. É assim que funciona, irmão. Se alguém pular do prédio, vai morrer. Vai morrer. Por quê? Porque é consequência. É vontade de Deus? Não. Você está entendendo antigamente? Amém. Portanto, é muito importante você entender o que está escrito lá em Efésios 4, 27. Deixa eu abrir lá. Efésios 4, 27. Sabendo disso, irmão, a Bíblia diz o seguinte. A Bíblia diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. Veja, irmão, se a Bíblia está falando para não dar lugar ao diabo, é possível então dar lugar ao diabo? O que você acha? É possível dar lugar ao diabo, sim ou não? É possível. Senão a Bíblia não estaria dizendo para você não dar. Não dê. Está falando isso aqui para crente ou para ímpio? Crente. Não dê lugar para o diabo, irmão. Porque se você der, ele vai entrar com certeza. Como você está entendendo antigamente? Não dê lugar. Não dê lugar. Sabendo disso, entenda. Não é tudo você pode colocar na conta de Deus, não. Tem coisas que são naturais. Tem coisas que são vontade de Deus. Tem coisas que são no máximo permissão de Deus. É o diabo que está agindo. Mas o interessante, irmãos, para nós que estamos debaixo da vontade dele, debaixo da jurisdição dele, até quando o diabo tenta agir, ele faz cooperar para ser bênção para você. Isso é o melhor de tudo. Até quando o diabo age, até quando o inimigo age, até quando você às vezes dá lugar, vai ter consequência. Mas se você arrepender, Deus ainda de alguma forma faz cooperar essa situação para o seu bem. Mas o melhor é que você não dê lugar. Porque dando lugar, ele pode entrar. E aí sem prejuízo. Sem prejuízo. A sexta astúcia do inimigo. Estou encerrando. É o que está escrito lá no verso 5. Interessante. Verso 5 do capítulo de Gênesis, capítulo 3, 5. Fala o seguinte. Finalzinho dele fala: como Deus, Ele sabe que se vocês comerem, vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus, e vocês vão saber o bem e o mal. A argumentação da serpente, a astúcia dela foi assim: na verdade, Deus está Ele sabe, Ele quer manter vocês cegos. E o dia que vocês comerem, Eva, daquele fruto lá, vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser como Deus. E como Deus, vocês vão saber o certo e o errado, o bem e o mal. Veja, isso aí seduziu Eva. Aqui é a astúcia de sugerir independência. Agora eu te pergunto, a argumentação da serpente foi essa: olha,
come do fruto, porque aí vocês vão ser como Deus, vocês vão saber o bem e o mal. E Eva anuiu, concordou com esse argumento. Agora, por que ela concordou com esse argumento? Qual que é a grande vantagem? Saber o bem e o mal por si mesmo. Qual que é a grande vantagem? Não precisar de ninguém falando para você o que é o certo e errado. Essa é a grande vantagem. Há em nossa carne esse resquício desse veneno maligno. Você pode perceber por você mesmo. Avalie você mesmo. Temos que ser honestos conosco mesmo, irmãos. Já percebeu a dificuldade que nós temos de receber direção? Irmão, olha, vai por isso aqui, é o melhor. Parece que a carne é para o seu bem, você está, né? Irmão, não faça isso. Seja, né? Misericórdia. O grande sonho, o grande desejo do homem é andar por si mesmo. Não tem ninguém para falar para si o que é o bem e o que é o mal. Eva gostou dessa ideia. Mas isso é bom. Esse negócio aí de eu saber o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado, é uma ideia boa. Né? Ela foi seduzida pela sugestão da independência. Ela foi seduzida pela oportunidade de não ter mais ninguém dizendo para ela o que é o certo e o que é o errado. Não estou cheio disso, não quero isso. Você presta atenção dentro de casa. Presta atenção quando aquela criancinha linda, maravilhosa, vai se tornando adolescente. Ela não quer que o pai fique falando para ela o bem e o mal. Esse aqui é o certo. Não. De repente, aflora um veneno dentro dela ali, que ela não suporta falar, ouvir certas coisas, como assim? Me avise quando você estiver fora de casa. Não chega depois das 10. Não suporta. Porque isso é o bem e o mal. Veja, por quê? É a astúcia da serpente. A sugestão de sugerir independência. Não estão entendendo antigamente? Veja, a Bíblia diz que por causa disso, por causa dessa astúcia da serpente, o alvo dela é chegar no que chegou com Eva, chegar conosco. E o resultado disso, 1 Coríntios capítulo 11, volta lá para a gente encerrar, diz que vai acontecer algumas coisas por causa dessa astúcia da serpente. Em Coríntios 11, verso 3, diz assim. Não, 2 Coríntios. 2 Coríntios 11. Olha lá o que diz o texto. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, assim também vocês sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos, que se apartem da simplicidade que é em Cristo. Presta atenção. O alvo da serpente com a astúcia dela é, primeiro, corromper os sentidos. O que é corromper os sentidos, irmãos? Sentidos fala de quê? O que são os sentidos do homem? Audição, visão, paladar. É a forma como o homem percebe as coisas. Esses são os sentidos humanos. A Bíblia diz que o propósito do diabo com a astúcia dele de enganar é corromper os seus sentidos, principalmente a sua visão e a sua audição espiritual, de tal forma que você não enxerga. Você não enxerga quando você está pisando. A lábia do diabo vai fazendo você às vezes ficar cego. Você não está enxergando, não está percebendo. Ou então você não está ouvindo. Deus está falando, Deus coloca a pessoa e você não ouve. Continua surdo, espiritual. Por quê? Os sentidos estão se corrompendo por causa da astúcia maligna de Deus falar, de você ter aceitado o argumento de que Deus não é bom, ter aceitado o argumento de que a consequência vale a pena, porque está ruim desse jeito, então é melhor passar pela consequência, vai ser melhor. E aí você vai começando a ficar cego.
Você vai começando a ficar surdo, os sentidos vão se corrompendo. E o final da história é o que está escrito aí no finalzinho da palavra aí, é se apartar da simplicidade que há em Cristo. O alvo final da astúcia maligna é que você se aparte. Na Nova Versão Internacional está escrito assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie a sua sincera e pura devoção a Cristo. Apartar e desviar. Esse é o propósito da serpente. Apartar você do propósito de Deus. Desviar você do propósito de Deus. Desviar você do seu casamento. Desviar você da sua identidade sexual. Desviar, apartar, essas são as palavras. Nós sabemos que tudo isso é muito ruim, é muito mal. Mas tem uma forma de você fugir disso. A palavra do Senhor diz, Provérbios 26:6, finalzinho dele. Provérbios 26:6 diz: pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Evitam o mal. Pelo temor do Senhor. Quero que você fique de pé. Seu lugar.